forma de oração. Eu gostaria de trazer agora, porque eu acho importante, eu sempre questionei essa parábola numa questão da gente falar só sobre de quem recebe a informação, mas a gente também nunca falou de quem transmite e que tipo de informação é transmitida. Quando Jesus fala que joga as sementes, que são as informações, no solo, que é quem recebe, e quem jogou. Então, isso tudo tem que ser analisado. Eu sempre questionei isto. Mas antes de começar essa parábola, eu quero chamar o André, que ele quer fazer um comunicado e um pedido. Oi, pessoal, boa tarde. Fica aqui dançando com a gente aqui. Boa tarde. Queria aproveitar a oportunidade aqui para dar dois recados aqui para vocês, né? Na verdade, um recado e um comentário. O primeiro recado é que a partir de agora a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui no canal, né? A gente vai começar agora, a cada palestra que a gente gravar, cada live, a gente vai passar a pedir para vocês, até já no começo, para que vocês não esqueçam de dar o like e, se possível, ao término da palestra, se vocês não estiverem assistindo ao vídeo, que vocês vão lá nos comentários e escrevam qualquer coisa. Coloca um dedinho para cima, um dedinho para baixo, um gostei, um não gostei, um gratidão, qualquer coisa que vocês escreverem vai nos ajudar. Porque a gente sempre passou por cima dessas regras, mas são regras do YouTube. Se não tiver comentário, o YouTube não entrega o vídeo. E não adianta nada a gente ter vários inscritos no canal e essas pessoas não receberem um aviso. Ou que a gente está iniciando uma transmissão, ou que a gente gravou e colocou uma palestra. As pessoas têm procurado muita gente, né, falando assim: poxa, eu não estou recebendo mais aviso de vocês, vocês estão postando vídeo? Aí a gente fala assim: vocês têm ido lá no canal recentemente escrever alguma coisa? Não, eu vou. Aí você escreve alguma coisa, comenta? Não, não comento não, só assisto o vídeo, não dou like nem nada. Então, o YouTube não está lhe entregando. O YouTube só passa a saber que você... Não basta ser inscrito no canal, o YouTube só lhe entrega se inscrever alguma coisa lá nos comentários ou se der o like. É regra do YouTube, a gente não pode fazer nada. E a gente nunca gostou disso, de ficar pedindo like, parece uma coisa chata. Mas se a gente não fizer, é como se seria a mesma coisa que a gente não gravasse os vídeos aqui, não trouxesse essas palestras. Vocês não vão conseguir assistir. Então, pedimos aí a compreensão de todos para que essa mudança nossa aí de comportamento, para a gente não parecer que está sendo chato, eu pessoalmente vou ficar cobrando aqui dos palestrantes que não esqueçam no começo de pedir o like, que não esqueçam de pedir o comentário. Se possível, façam logo no começo, vão estar nos ajudando. Vocês que nos apoiam, vocês que nos ajudam, essa ajuda é a mais importante de todas, tá? Então, muito obrigado aí. Já podem fazer isso, tá? Assim que a live terminar, já comentar e curtir. Obrigado. E a outra coisa que a gente queria fazer, dona Sônia, é fazer um agradecimento, né? Agradecer o pessoal lá de Água do Bem. Nós estivemos lá ontem, foi realizado um trabalho lindo e foi um trabalho intenso, bonito. Muito bonito, né? Muito bonito. E houve uma união muito grande de forças em favor dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E foi um trabalho de grande intensidade. Foi. Muito bonito. Então, quero agradecer a casa que nos recebeu com muito carinho, muito amor. Agradecer pelo convite de estarmos lá. Vamos retornar, se Deus quiser. Gostamos, né? Gostamos e tem um trabalho grande a ser realizado. E a gente até deixa o nome da casa aqui para quem quiser conhecer essa casa, que é uma casa muito séria. O irmão faz um trabalho bonito. O André. Outro André. Outro André. Então, se vocês quiserem conhecer, a casa é Água do Bem. Água do Bem. A gente vai colocar depois aqui o canal, né? Isso. Direitinho nos comentários ali o canal deles. Trabalho muito bacana. Nós voltaremos lá sempre que possível. Fomos muito bem recebidos. Foi um dia maravilhoso, um lugar muito gostoso, né? Uma atmosfera. Mendes, no interior do estado do Rio de Janeiro. Também né? a outra casa que nós estivemos aqui, eu não recordo o nome, que foi do irmão Roberto.
irmão Roberto, você não comentou. Também fomos muito bem recebidos. O trabalho que foi realizado lá foi um trabalho lindo, bonito. Do Centro Espírita Regeneração, ali em frente ao UERJ. Em frente ao UERJ. Um trabalho bonito ali. Eles fazem Roberto, um trabalho lindo ali, tem um trabalho de magnetismo ali bonito. E vamos voltar. Porque assim, por sermos universalistas, nós temos a obrigação, né, de visitar outras casas. E dentro dessa visita a gente tentar tirar algum ensinamento, aproveitar alguma coisa. Porque nós já aqui não sabemos nada, estamos aqui para aprender, para buscar o conhecimento. Então é uma troca, é um intercâmbio, né? Exato. Aprendemos muito ontem lá, né? Muito. Aprendemos bastante. Foi bem interessante, ficamos Foi uma troca imensa. Foi muito boa, muito né? Bom. Foi muito boa. A gente vai voltar com um grupo agora maior, né, de pessoas e é uma parceria que ficou fechada. Nosso irmão Wilson ali já está convocado, hoje teve uma live dele de lá. Ele me mandou mensagem convocando para a próxima. Ele não falou teu nome, mas você está convocado, mas você está convocado, inclusive ele gravou. Você já está no próximo trabalho, já está convocado. Está convocado, está lá. Ele não precisa falar o nome não, eu já sabia que era você, era de você que ele estava falando, está convocado. Ele me mandou, ele mandou a data do próximo dia encontro. 26 de julho, É 26 de julho. 26 de julho, tá bom? E a gente vai passando mais informações aqui. Então, muito obrigado, pessoal da Água do Bem, tá? Excelente trabalho aí. Obrigado também, seu Roberto, também do Grupo Espírita Regeneração. E vamos começar a palestra aqui. Quer ficar você aqui, Wilson? Ficava aqui, quer ficar aqui não, Wilson? Eu fico com o Mike ali. Fazer uma oração rápida? Fazer. Não, fica aqui. Fazer uma oração. Vamos fazer uma oração primeiro, eu acho interessante. Bota aqui. Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar fazendo essa palestra em cima desse assunto que tu sabes quanto eu já te questionei, Pai, sobre essa parábola e tomei coragem de escrever o estudo e trazer da forma que eu compreendi ela, porque eu sempre questionei tudo a Ti e tomei a coragem de elaborar dentro dos questionamentos que eu sempre fiz, Pai. Te agradeço, peço, Pai, que Tu possa me intuir, possa me guiar, que os irmãos estejam aqui me guiando nessa palestra. Que Tu possa estar no lar de cada um que esteja assistindo e que vão assistir a nível de futuro, que possa estar abençoando, que essa palestra, Pai, entre como bênção na casa dos irmãos. É que eu te peço e agradeço, Pai. Amém. Então, a parábola do semeador. E eu coloquei assim, o que realmente Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Eu coloquei dessa forma porque eu sempre questionei esta parábola. Que eu via que havia além de. Eu sempre ouvi muitas pregações sobre essa parábola, mas eu nunca me conformei com a forma como a parábola é trazida. Eu sempre questionei que havia uma mensagem maior que a gente não alcançava. E dentro dos meus questionamentos eu resolvi trazer essa parábola dentro do questionamento que eu faço ao Pai. Pode passar. Um livro que eu li recente, que até me chamou a atenção, foi esse livro que me deu força para falar sobre essa parábola, quando eu li esse livro. O livro de Carlos Abacelli, que foi psicografado pelo irmão José, falando sobre Jesus de Nazaré. Então, esse livro menciona que Jesus, ele fala que Jesus, aos 9 anos, conversava em copta com um menino egípcio. Aí isso só respalda o que a gente sabe, que Jesus viveu uma boa parte da vida dele no Egito. Então, ele sabia falar o idioma egípcio. Então, estudar Hermes Trismegisto foi base para ele. Estava lá. Ele sabia ler e escrever a língua copta, porque ele viveu um bom tempo no Egito. E Léo, que foi um sacerdote
Ele foi no primeiro século antes de Jesus, ele parece que no meado do primeiro século, e invadiu o século que Jesus nasceu, que foi o primeiro século depois de Jesus. Ele faleceu, Jesus devia ser pequeno ainda, mas os ensinamentos dele ficou porque ele era avô de Gamaliel, que foi sacerdote. Ele era sacerdote, era mestre, e ele foi o professor de Paulo. Paulo foi discípulo de Gamaliel, e Gamaliel foi neto de Hilel, que ele foi nascido na Babilônia. Então ele falava aramaico. Hilel falava aramaico, como na época de Jesus se falava aramaico. Hebraico falava também, mas era mais o aramaico. Então, esse mestre, ele sempre ensinava e ele dizia assim: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Aí está toda a Torá. E eu posso ir além. Aí está toda a Bíblia. Aí está toda a obra de Kardec. Aí está todas as mensagens que chegam a nós até hoje. Não faça ao outro o que não quer que faça a ti. Aí, nesse livro diz que grande multidão de necessitados de todas as idades, muitos doentes e obsidiados acompanhavam Jesus, que além de anunciar as novas mensagens, eram novas mensagens, ele estava trazendo comunicados novos, ele estava trazendo uma nova forma de interpretar a lei da época. Então, as novas mensagens, de seu ponto de vista, os curava e alimentava. E aí é interessante que ele diz que nessa época, esses necessitados, eles eram a escória da sociedade. Eram abandonados pelo Estado, pela nação, eles eram esquecidos, era a escória. Provavelmente tinha muitos leprosos, muitos com doenças de pele, muitos cegos, eram a escória para eles da sociedade, porque não eram produtivos, eram doentes e abandonados, pobres. E essas pessoas eram tidas ali, como eu falei, escórias da sociedade. Muitos morriam, é diferente de hoje. Quantos irmãos que vivem nas ruas morrem? Uma vez me impactou, porque era carnaval, desfile de escola de samba, cheio, todo mundo indo para o desfile, lá o centro, a estação, não, ali a Central do Brasil, cheia com a turma toda. E morreu um morador de rua com pneumonia, ficou na rua jogado, e as pessoas ali passando, brincando com carnaval, e o policial ali do lado tomando conta do corpo, esperando vir alguém buscar o corpo para levar. Foi a escória da sociedade e abandonada, e assim não era diferente da época de Jesus. Nós vivemos a mesma coisa hoje. Então, o trabalho assistencial era mantido por mulheres abastadas e piedosas. Sabe aquelas mulheres que Jesus curava? Que Jesus expulsava demônios, como diz, ou seja, tirava os obsessores delas. Elas ajudavam no trabalho de Jesus, ajudavam com alimentos, ajudavam com dinheiro para poder fazer esse trabalho assistencial, alimentar aquelas pessoas, ajudar. Então, quanta obra assistencial Jesus fez na época dele. Tanto que fala da multiplicação dos pães e peixes. Por que tinha? É só porque alguém levou? Não. Porque foram dias e dias e a multidão ia atrás dele, porque a multidão estava faminta, a multidão precisava ser alimentada. Pensa que Jesus não sabia que tinha uma multidão de famintos atrás dele? Sabia, uma multidão de famintos. Então, essas mulheres tinham essa consciência de ajudar. Pode passar. Em Mateus, capítulo 9, de versículo 36 a 38, diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas
porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, no livro de Carlos Abacelli, psicografado pelo irmão José, o livro Jesus de Nazaré, menciona: Jesus jamais permanecia impassível à necessidade de alguém. A sua postura nunca foi a de um moralista. Jesus não veio impor moral, não veio dizer, eu vou te doutrinar, eu vou te ensinar, eu vou te corrigir. Não, Jesus veio para socorrer os aflitos e abandonados que estavam sem pastor. Abandonados aí, jogados, famintos, sem ter quem os alimentasse, quem os vestisse, quem os ajudasse. Só tinha, como é hoje, o carnaval de um lado e o outro esperando para ser recolhido o corpo ali, o corpo dele, o espírito ali, para ser recolhido o corpo. Por quê? É diferente? Não, vivemos a mesma coisa. Então hoje o dinheiro vem, se usa para socorrer o faminto, se usa para fazer o trabalho social. Quanta riqueza através da espiritualidade que está sendo para uso próprio. Por que Jesus nunca foi, a postura dele nunca foi de um moralista? Por quê? Vamos lá. Em Provérbios 24:12 diz: se você disser, eu não sabia disso, isso aí que ela está falando eu não sabia não. Será que Deus, que conhece o coração das pessoas, não vai perceber que você sabe e diz que não sabe? Você tem o conhecimento e nega? Aquele que cuida da sua vida não vai saber que você sabe? Ele conhece os teus pensamentos. Ele diz que antes de você existir, ele já te formou. Como é que ele não vai saber o que tu pensa? Ele vai dar a cada um o que merece pelo que faz. Então, a eles a gente não engana. Nós enganamos a nós mesmos. Nós nos enganamos, mas a Deus não. Em Gálatas 6:7 diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, temos que ter cuidado, porque se fala tanto em reforma íntima. A reforma íntima é para olhar para dentro de nós. É olhar o que temos que corrigir dentro de nós e não olhar para o outro. Jesus não olhava para o outro para julgar. Ele não era moralista. Ele era piedoso. Jesus veio para trazer uma mensagem nova e socorrer seus filhos, seus irmãos. Ele veio ajudar, ele veio trazer uma mensagem nova de amor ao próximo. Pode passar? Cada um responde pelos seus atos. Lei de ação, reação, causa e efeito. Em Mateus 25, 14 e 30, diz assim: Jesus conta a história de um homem que, antes de viajar, entrega seus bens a 3 servos. 5 talentos ao primeiro, 2 ao segundo e 1 ao terceiro, conforme a capacidade de cada um. O que recebeu 5 talentos os investiu e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos fez o mesmo e ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, com medo, enterrou o talento e não fez nada com ele. Quando o Senhor voltou, elogiou os 2 primeiros servos por serem fiéis e os recompensou. Já o terceiro foi repreendido por sua acomodação e medo. O talento dele foi tirado e dado ao que tinha 10, e ele foi lançado fora como servo inútil. Por que eu quis colocar essa parábola de falar sobre lei de ação, reação, causa e efeito? Os talentos que nos são dados é a posição que Deus nos coloca dentro de uma sociedade, a profissão que Ele nos permite ter, a família que Ele nos permite ter e principalmente a mediunidade, porque muitos vêm com mediunidade.
E a mediunidade é um presente, é um talento, é um presente de Deus para nós. Por que é um presente? Porque é através dela que nós vamos avançar mais. Se é por mérito ou não, não nos cabe julgar se é mérito ou não. Dizer assim, você está com a mediunidade porque você é muito devedor. Não, nós estamos com mediunidade porque nós precisamos dela para evoluir. E aqui não é julgamento de dívida. Aqui é de olhar para dentro de si e reconhecer o que precisa ser mudado dentro de nós. E aquele que conseguiu produzir mais, ou seja, aquele que entendeu principalmente a mensagem que Jesus quis passar e que Léo também falou, não queira para o outro o que você não quer para você. Aquilo que entende essa profundidade dessa mensagem, ele evoluiu. Ele estava num patamar de evolução, ele dobrou seu patamar, ele subiu escalas. O outro também, o outro era 2, era menos, porque ele tinha uma dificuldadezinha maior, mas ele superou a sua dificuldade e foi um pouquinho mais além. Mas teve aquele que se acomodou. Aí vamos falar daquele que se acomodou. Ele deixou de trabalhar? Não. Ele trabalhou na sua própria visão para si. Ele trabalhou para ele não ficou preocupado em evoluir, não ficou preocupado com o irmão. Ele quis olhar para aquele, não faça para o outro que não quer para você. Ele quis olhar isso? Não. Ele levou a vidinha dele do jeito que ele queria. Ele não se preocupou em avançar na evolução. Ele simplesmente ficou ali, não. Eu estou aqui, eu vou tirar proveito de tudo que eu puder, de tudo dentro do material. E foi essa vida que ele levou. Ele não olhou para o outro. Jesus disse para ele, meu filho, para cá tu não volta mais, não tem mais espaço para tu aqui. Então, acabou. Você vai embora. E é assim que Jesus faz. É assim que é a lei. Lei de ação e reação. E não é essa, a lei não é de Jesus. A lei já foi instituída pela fonte ao universo. É a lei do universo. Eu lembro que a palavra diz que também até mesmo barganhar, quando você vai comprar alguma coisa. Vai barganhar, barganha. Você está cometendo pecado, porque ela exato. Para conseguir aquele produto. Ela trabalhou para vender aquele preço e você tentar comprar com um preço menor. Isso também é um... Tudo. A gente não quer para o outro aquilo que não quer para nós. Vamos lá? Aí eu aproveito, diante de tudo isso que eu coloquei, eu quero falar sobre a parábola do semeador, dentro da visão que eu sempre questionei o pai. Então, um homem saiu para semear. As sementes caíram em diferentes tipos de solo. Caiu à beira do caminho, os pássaros comeram. Em solo pedregoso, brotaram rápido, mas secaram com o sol, pois não tinham raiz. Entre espinhos, foram sufocadas pelos espinhos e não deram fruto. Em terra boa, cresceram e produziram muito. Vamos lá? Então, Jesus concluiu essa parábola. No final dessa parábola, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu peguei meus ouvidos para ouvir e fiquei questionei muito. E eu vou trazer a interpretação que eu, Sônia, tenho dessa parábola. A semente é informação. Informação, o conhecimento, as ideias, os valores. É a nossa educação que a gente recebe dos nossos pais, da nossa família, é a orientação que recebemos dos sacerdotes, dos pastores, nos centros espirituais por onde você vai, é os nossos mestres que nos passam informação, é todo tipo de informação que vai agregar na nossa formação. O semeador é a fonte da informação, que transmite a informação. É o professor, amigo, livro, mídia, pastor, padre, pais, avós, todos que trazem a informação. E o solo, somos as pessoas que processam a informação.
As pessoas dentro das suas personalidades, como elas são, as experiências que elas têm de vida e o estado emocional que se encontra. Como se encontram essas pessoas que recebem essas informações? São as crianças, são adultos, são os jovens, todos que recebem informação do meio que vem, ou dos pais, dos avós, da escola, qualquer informação que é passada. A gente vai constituir o indivíduo, vai formar um indivíduo. Vamos lá? Agora eu vou falar das sementes da informação que caiu na beira do caminho. As informações, ou seja, as sementes que caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. O que isso indica? Indica pessoas. Aí eu vou explanar por que eu coloquei dessa forma. Indica pessoas que não prestam atenção à informação, não a processam ou a ignoram. A informação é rapidamente esquecida ou rejeitada. Agora, por quê, gente? Olha, por que está à beira do caminho? Por que foi jogada à beira do caminho, os pássaros comeram, não alcançaram as pessoas? Pessoas que estão, moradores de ruas, que estão abandonados, sem assistência de ninguém. Vai você lá, com uma Bíblia na mão, com um livro dos espíritas, ou com um discurso fabuloso de espiritualidade, prega Deus para elas, com o estômago vazio. Vai lá, fala de Jesus para elas, com o estômago nas costas. A gente vê a imundície na pele, sem banho, fedendo. E a gente vê isso, quantas vezes tem que se abraçar, a gente vai lá e abraça. Maico, você já não abraçou pessoas assim na rua, Maico, que precisava de um abraço? Como vai receber uma informação de que Deus salva? Jesus está voltando. Qual que Deus, que Jesus é esse que ela está lá na rua? São pessoas que trabalham dia e noite. Trabalham para sustentar suas famílias, não tem tempo nem escolaridade. Muitos são analfabetos funcionais e não fazem outra coisa a não ser trabalhar, porque viver até no local mais simples que tem, o aluguel é alto e não tem moradia própria. Que informação vai receber de que Jesus está voltando? Não consegue nem pensar, não consegue formular ideias. Como vai receber uma informação dessa? Aí vai dizer pessoas que não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus? Querem, mas dê condições a elas. Então, por quê? Em Mateus 6,26 diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Porque ali só Deus na causa delas. Porque nós esquecemos da mensagem de Iléu, não digo nem de Jesus. Não faça o outro que não quer para ti. E a maior parte nem olha aquelas pessoas. Tem pessoas que passam longe. Eu ouvi durante toda a minha vida, teve um momento da minha vida que eu ouvi um indivíduo dizer assim: eu dou R$1 para um rico, eu dou R$1 milhão para um rico, mas não dou R$1 para um pobre. É mentira minha? É a maldade humana. Esse aí estava do lado quando ouviu isso. Então, isso é nós. É nós. É a nossa humanidade, é isso. Somos nós. Quem cuida? Deus. Os mentores que estão ali do lado deles, cuidando. São os espíritos que estão ali do lado deles. Aí dizem assim: só tem obsessor. Quem diz que os obsessores também não estão cuidando deles? Está ali, porque a gente não faz aquilo que o outro está fazendo. Aí a gente diz assim: o obsessor está atrapalhando a vida dele. Será? Será que o obsessor não está na mesma situação que ele, precisando de ajuda e está abandonado também? Uma vez eu fiquei muito triste quando eu vi uma menina na rua. Eu passei, eu não tinha nada para ajudar. Deu vontade de ajudar, mas eu não tinha nada, não tinha como eu ajudar. E depois o senhor,
O próprio Criador me confortou o coração assim. E quem disse que se você não pode, eu vou enviar alguém que possa. Então, se não tem, se a gente não ajuda, tem alguém ajudando, como a dona Sônia falou. Pode passar. Sementes que caíram em solo pedregoso. São pessoas que se interessam pela informação por um curto período de tempo. Quando enfrentam dificuldades ou mudanças, mas que não conseguem aprofundar ou desenvolver a ideia. Podem estar enraizadas em seus valores e convicções. Quando enfrentam dificuldades ou mudanças, perdem o interesse pela informação. Por quê? Que pessoas são estas? São pessoas que também estão cheias de problemas, com dificuldades, mas têm suas próprias convicções de valores que foram passados para elas, convicções de valores tanto espirituais como valores morais, no sentido que eu digo, valores morais que eu falo no sentido assim delas não aceitarem ajuda, delas não avançarem, valores nesse sentido de conselhos que dificultam o avanço dela. Aí diz assim, isso eu falo pela minha experiência quando eu era criança. A gente não podia ir no centro, lá, pegar doce de Cosme e Damião, porque era de Satanás. E eu, na minha época de criança, a gente não tinha dinheiro, a única modo de comer doce era no dia de Cosme e Damião, que a gente pegava muito doce. A gente até guardava a comida durante a semana, vários dias comendo doce. Mas não podia porque era oferta para Satanás. Então, são informações que vêm e não entram. São informações que a pessoa, às vezes, pelas convicções e pelas suas dificuldades, que muitos também estão trabalhando, não tem tempo de estudar, não tem tempo de adquirir mais conhecimento, ficam, às vezes, só presos àquela informação que recebeu e não abre a mente para algo maior. E ficam paralisadas naquilo ali. Mas, por quê? Vamos lá? O Pai não esquece delas, como as outras. O Pai não esquece. O Pai sempre vai arrumar um jeito de ajudar, de socorrer. Sementes que caíram em solo com espinhos. Pessoas que são facilmente distraídas por outros fatores. A informação é obscurecida pelos bens materiais, preocupações ou desejos egoístas e não consegue produzir frutos. Geralmente são aquelas pessoas bem materialistas, muito materialistas, que para eles só funciona o materialismo, o que eu posso tocar. O abstrato não alcança. Então, não adianta você chegar e falar de Jesus, falar da espiritualidade, porque não vai alcançar. Mas também são pessoas que Deus não abandona. Eu sempre digo, Deus não abandona. Deus está sempre cuidando delas, mesmo sendo materialista. Uma vez eu questionei o Pai, porque eu disse assim, Pai, olha, não tem mudança. E o Pai disse assim para mim, quem disse para você que não tem mudança? Porque vocês são imediatistas, vocês estão olhando o agora, que vocês estão vendo uma situação, mas vocês não olharam lá atrás, em outras vidas, para ver como era. Então, teve mudança, uma mudança muito grande, uma imensa mudança. Então, não diga que teu irmão não muda. Teu irmão muda. Teu irmão está evoluindo. Não há ninguém na face da Terra, no tempo que nós estamos, com essa transição planetária, que não esteja evoluindo. Mesmo o irmão que está lá nas trevas tem evolução. Porque a gente não sabe como foi antes. Vamos adiante? Sementes que caíram em solo fértil. São pessoas que são receptivas à informação, a processam, a internalizam e a praticam em suas vidas.
A informação gera frutos em termos de crescimento pessoal, mudança de comportamento e desenvolvimento de valores. São aquelas pessoas que estão se espiritualizando mais, estão buscando se espiritualizar, estão buscando conhecer a si mesmo, estão buscando se mudar. Várias pessoas procuram os meios que acham mais adequados para se melhorar. Vão a psicólogo, vão a terapeutas, vão para a espiritualidade, estão lutando para se melhorar cada dia, de todas as formas. Fazem terapias, fazem uma reflexão de si mesmo, fazem muita meditação para se interiorizar e buscar as suas dificuldades e se melhorar. Então, essas pessoas geram frutos, porque elas não precisam nem falar, porque o exemplo delas faz com que outros queiram imitar. Então, elas se tornam influenciadores. Vamos lá? Aí agora entrou na parte que eu sempre questionei o pai. Porque eu digo assim, pai, já ouvi tanta pregação que fala da semente e daquele que não recebe a mensagem. E o que acontece com ele? Mas nunca ouvi alguém falar do semeador. Aquele que semeia, aquele que tem que ser um exemplo, num caso assim, ele vai ser um estímulo a outro. Ele vai ser aquele que o outro vai olhar e vai querer imitar. Aquele que joga semente. Então, tipo de semeadores. Diante disso, podemos destacar 4 tipos de semeadores, que podem ser interpretados a partir da parábola e da perspectiva da dualidade espiritual. Luz versus sombra, ego vezes espírito. Quem a gente vai ouvir? Porque nós falamos assim, quem está na luz é sombra, tem que sair da sombra para ir para a luz, mas também sai da luz para ir para a sombra, porque isso pode acontecer. E ego vezes espírito. O ego é da carne, o espírito, então fica aquela luta ali do eu, aqui, encarnado, com o espírito. E diante do que eu acredito, essa polaridade, luz, treva, que são polaridades da mesma energia, sempre há evolução. Tanto que para quem está nas trevas, está evoluindo, está deixando de ser menos para ir para mais, como também quem está na luz também pode diminuir, deixando de ser mais para ser menos. Ocorre porque são polaridades da mesma energia, assim como ego e espírito. Vamos lá? O semeador descuidado ou inconsciente. Qual é a característica? Lança a semente de forma apressada. Não se importa com o destino da semente. Tanto está tão apressada que ela cai na beira do caminho. Cai de qualquer maneira. Está preocupado em olhar o outro, sentar, meu irmão. Olha, eu sei que você está precisando ser alimentado. Eu vou te trazer uma comidinha, mas também vou te trazer uma palavra. Eu vou vir aqui te alimentar e vou te trazer uma palavra. Mas ele não está nem preocupado. Ele chega lá e diz assim, não, eu vou levar a comida. Leva a comida e quando levo, então, não, eu vou levar a palavra. Com a palavra, o indivíduo sai de lá. Quantos estão sendo descuidados? Porque não tem uma visão ampla de solidariedade. Na dualidade, age mais pelo ego, pela vaidade de ensinar, pela obrigação, não está comprometido com o crescimento do outro, não quer nem saber. Não, se ele não tem alimento, não é problema meu, eu vou levar a palavra. Pode representar líderes religiosos, pais, educadores ou médios que ainda não têm consciência que transmitem. Sim, quantos pais abandonam seus filhos? Quantos pais? Quantos filhos são pais de... Eu brinco que eu digo que são filhos, são órfãos de pais vivos. Eu digo que são órfãos de pai vivo. Quanta mãe abandona seus filhos? São órfãos de mãe viva.
Então, é o descuidado com a semente? Sim, qual o exemplo que está deixando? Não está presente na vida do filho, porque abandona. Eu não estou falando de separação marido e mulher, eu estou falando de abandono de filho. Quantas crianças na rua que não podem viver em suas casas porque não podem entrar dentro de casa, e muitas dessas crianças não são nem viciadas, simplesmente apanham dos pais. O exemplo que tem é pancada e violência. Tinha um menininho, dou esse exemplo, menininho que o Augusto resolveu ajudar, abraçar esse menininho, enquanto ele estava trabalhando em determinado local, e ele chegou para mim: mãe, é um menino que o pai morreu atropelado pelo caminhão e a mãe se suicidou. E ele vive na casa de uma vizinha que cuida dele, e ele não tem nada. O menino não tem pensão, não tem nada, a vizinha que cuida dele, a vizinha é pobre. Eu quero ajudar esse menino. Ele fazia parte do trabalho que eles faziam na comunidade. E o que me machucou, eu falei, ele tem roupa? Não, mãe. Eu passei a fazer compras todo mês, meu filho me dava o ticket, o que eles recebiam, ele e a esposa, o vale de alimentação deles, eles me davam, eu ia, fazia compras no mês para levar para aquela criança, comprava tudo que criança gostava. E eu fui comprar, eu falei, meu filho, ele tem roupa? Não. Comprei roupas para a criança e comprei um tênis, vê o número, o tamanho de sapato dele, comprei um tênis. Aí mandei, toma, leva para a criança. Aí fiz as compras que ele me deu, o cartão para fazer, e fiz as compras das roupas, o tênis. Aí meu filho chegou, mãe, eu entreguei, ele ficou muito feliz, ele disse assim, eu nunca ganhei nada disso. Eu falei, ué, ele nunca teve uma roupa, nunca teve... Não, mãe, ele quis dizer que ele nunca ganhou, ninguém nunca deu uma roupa nova para ele, nunca deu um sapato novo para ele. A gente fez diferença na vida daquela criança, sim. E enquanto meu filho estava lá, a gente dava assistência. Então, a semente foi jogada no caminho? Não, foi direcionada. Então, é isso que a gente tem que ter, esse cuidado. Na Bíblia, são mencionados em Gálatas 5, 19 e 21. Vamos lá? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, maldades, as inimizades, as brigas ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Nada disso tem na nossa época, né? Isso é o que mais vive no nosso meio. Vive no nosso meio, dentro da nossa casa. Vive. Não vê na reunião de quinta-feira, quando eu falei, eu até fiquei com pena que eu falei para Valentina sobre aquela questão. Eu disse, Valentina, quem nessa terra não faz fofoca? Vai dizer que não tem fofoca aqui dentro? Tem. Quem não faz fofoca? É essa reforma íntima que a gente tem que fazer. É como Jesus diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, é para todo mundo. Quem não faz, todo mundo faz. Então é aí, ó. É isso aí que a gente vive. Vamos lá? O semeador emocional ou inconstante. Características. Tem boas intenções, mas se deixa levar pelas emoções e circunstâncias. É impaciente, quer resultados rápidos. Ele não tem paciência daquele trabalho que a gente tem que fazer, trabalho com a comunidade. Está lá meu irmão, com a comunidade que ele trabalha, com a maior paciência. Vai lá, tira um irmão da comunidade, lá da Cracolândia, né? Da Cracolândia, tira o irmão da Cracolândia, leva para a casa de acolhimento, o irmão volta para a Cracolândia, ele vai lá de novo, pega o irmão, traz para a casa de acolhimento e ele fica com esse trabalho de formiguinha. Muitos ele consegue ajudar e avançar, outros não.
Quem tem paciência, não tem. Porque o irmão voltou, que se dane, quer que fique por lá, o problema é dele. Há uma oscilação entre luz e sombra, quer servir, busca reconhecimento e se rebela diante da resistência. Muitos fazem isso. Aí diz assim, aí o irmão vem, agora eu quero. Não, agora não. Agora você pode ir embora, que agora quem não quer sou eu. Sensibilidade. É extremamente sensível às críticas. Pode se sentir atacado quando é questionado. É aquele que não aceita que seja criticado. Ele vai ser criticado e ele vai atacar. Ele vai atacar, que ele não aceita crítica, ele não quer reformular a postura, ele não quer pensar, não admite, ele vai rebater. Ele sente a necessidade constante de aprovação externa, busca elogios e admiração. Vamos lá? E isso, o que acontece? Está no nosso meio? Sim. Vamos dizer... Quantas casas? Vamos dizer que a gente também não está nessa situação? Qual o trabalho espiritual nessa terra, com um trabalho que existe desinteressado? Qual o momento que a vaidade não entra? Em todo o trabalho que a gente faz, qual o momento que a vaidade não entra? Entra sempre. E é isso que é a nossa luta. Essa luta, esse é o semeador, e esse semeador está em todas as casas, está na nossa casa, está na nossa família, está em todo momento, é esse. Comportamentos do semeador emocional. Ele é o centro das atenções, cria um ambiente onde possa ser o centro das atenções. A gente enfrenta isso dentro de casa, que tem aquele que ele quer ser o centro das atenções. Não tem? Quantas brigas que existem dentro das casas? Briga entre irmãos, porque um é o mais preferido, porque ele joga de forma que ele tem que ser o centro. Briga dentro do campo de trabalho. Briga dentro da igreja, disputa de cargo dentro da igreja. Eu com tantos anos de evangelho, o que eu mais vi foi disputar cargo dentro da igreja. A palavra para os tempos de hoje é narcisismo. Sabe? Manipulação. A manipulação é uma ferramenta comum. Manipula. Qual é a manipulação? Vai para o inferno. Dentro do espiritual você vai para outro planeta, vai ser transmigrado para outro planeta, para aquele planeta que você vai ser destruído, vai ser massacrado, porque... eu estou lendo um livro agora, o Mago Yaberim, que ali ele nem reencarna. Ele é um entrante, vai para vários planetas, está saindo de planeta de terceira, vai para a quarta, vai para a sexta, vai para a transição. E aí? Será que todo mundo que está aqui é assim? Será que é? Então, qual é a manipulação? Se você não agir direitinho, você vai para o inferno? Não. A evolução existe, está aqui a evolução. Mesmo quem está lá embaixo está evoluindo. De repente, quem está lá embaixo vai para um planeta melhor e a gente que está aqui em cima é um planeta pior. Porque tudo é um julgamento. A gente não pode querer para o irmão aquilo que a gente não quer para nós. Descarte. Aqueles que não o apoiam ou criticam são desconsiderados ou descartados. Quantas divisões de casas estão ocorrendo nos tempos atuais? Quantas? Inúmeras divisões, igrejas estão se dividindo, os centros estão divididos. A gente, quando começou o trabalho da plataforma de oração aqui, há anos atrás, nós recebemos irmãos que vieram de uma igreja que foi fechada por briga política dentro da igreja. A igreja foi fechada e nunca mais abriu. Briga de irmãos dentro da igreja. Fecharam a igreja. E eles vieram para cá por causa das brigas. Então, aqueles que não o apoiam ou criticam são desconsiderados ou descartados, pois são vistos como trabalhadores das trevas. Aí a briga ali, ó. Trabalhadores que podiam estar fazendo o trabalho da luz, vamos colocar,
na polaridade luz, polaridade mais intensa, de maior evolução, vamos colocar assim, de maior intensidade daquela energia, uma intensidade maior, que deveriam estar se empenhando, se unindo para fazer um trabalho maravilhoso, para que os irmãos que estão na outra polaridade possam ir avançando mais, eles estão brigando para dividir. A manipulação é uma ferramenta comum, cria um ambiente onde possa ser o centro das atenções, legitimar a própria grandiosidade e necessidade de validação, e ao mesmo tempo desqualifica ou ignora aqueles que ele considera competidores. Mas está acontecendo isso, quantas casas estão se dividindo na competição, eles estão brigando feio, brigam, separam, dividem e começa a ter competição. São muitas casas assim, são muitas igrejas. A gente tem, eu lembro da minha época de criança, que, por exemplo, a igreja que eu frequentei foi uma dissidência da Batista. E até hoje eu não vejo essa igreja coligada com a Batista. Ela saiu da Batista, mas não pode estar na Batista. Estão divididas. Vamos lá? O semeador distraído ou dividido. Características. Quer semear, mas está dividido entre servir ao espírito ou ao ego. Seu coração está nos espinhos da vida. É aquele que está em luta com o ego, porque o ego dele ainda seduz com o brilho das aparências, do poder, da vaidade. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele quer se melhorar, ele também não quer largar a vida que ele tinha, não. Aquela vida de bebedeira, de tudo mais, ele não quer largar. A vida de reformulação, de julgamento, de estar julgando, também não quer largar. A vida de fofoca também não quer largar. Acha bom estar fofocando, acha bom estar julgando, acha bom estar criticando, acha bom tudo. E isso é o que ocorre no nosso planeta, em todos os locais. Eu não estou me excluindo disso, não. Em todas as casas, não tem uma casa... Você que tem filhos, quantas vezes o teu filho, um vai reclamar do outro para você? É fofoca. Na minha casa era assim, éramos 9. A gente ia reclamar do outro, ia fazer fofoca. Sabe o que meu pai fazia? Quando um irmão ia reclamar do outro, meu pai puxava os dois, dizia assim: irmão, não ataque irmão. Irmão tem que estar unido com meu irmão. Meu pai é esquizofrênico, e olha a lucidez dele. Irmão tem que estar unido com o irmão. Abraça e beija teu irmão. Não quero nenhum reclamando do outro, eu quero vocês dois unidos. Eu agradeço isso que meu pai fez com a gente, que tornou a nossa família unida até hoje. Meu pai não admitia que um reclamasse do outro, ele chamava: vem cá, meu filho, abraça aqui teu irmão, abraça, irmão tem que estar unido. Em Tiago 1, de 5 a 8, diz: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará. Deus dá com generosidade a todos, sem criticar ninguém. Deus não julga. Mas quando pedir, peça com fé, sem duvidar. Porque quem duvida é como uma onda no mar, empurrada e agitada pelo vento. Vai para um lado e para outro. Quem tem o coração dividido e não é firme nas suas decisões, é inconstante em tudo o que faz. Por isso que a gente vê as pessoas desistindo de tudo no meio do caminho. Desiste de tanta coisa, abandona. Abandona porque, não, isso aqui não está dando certo. Não está dando por quê? Vamos procurar ver, vamos empenhar mais. Vamos lutar, não vamos desistir. Muitas das vezes, a vitória só vai estar na forma da gente resistir a não parar. Não desistir. Aí vai estar a nossa vitória. Vamos lá? O semeador consciente e amoroso. Características: prepara o solo com paciência e escolhe bem a hora
cuida, rega e acompanha o crescimento. Ele não abandona, ele está presente. É aquele interesse que a gente tem, a gente mesmo, quantas vezes a gente faz isso, a gente liga para a pessoa, você não foi lá na casa do menino? Ele vem aqui, precisou, você não foi lá? Você não foi de trem junto com o André, pegaram o trem, foram longe lá para socorrer o menino? Eu não fui a São Paulo, na casa da outra irmã, que estava precisando de ajuda? Fui. Então é assim que Deus quer. A gente abandonou? Não. Na dualidade, o espírito já domina o ego. Entendeu? Ele trabalha a si mesmo. Ele consegue olhar as suas sombras, ele consegue se melhorar. O amor guia suas ações. Trabalha com humildade, persistência e fé, não desiste. E tem fé, ele sabe onde vai chegar. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Dominar principalmente quem? Os nossos pensamentos e a nossa língua. Porque os pensamentos, que vai ser a próxima palestra, que eu vou falar sobre as larvas astrais, os nossos pensamentos criam as situações. E a língua, como o Tiago diz, lá em capítulo, se eu não me engano, é capítulo 3 de Tiago, diz que a língua é o chicote do nosso corpo. Porque é por ela que nós vamos responder. Aí vem a chibatada. Aí quando vem os problemas, porque a lei de ação e reação causa e efeito, a gente faz volta. Aí vem, ó, no lombo. E a gente diz assim, Deus, por quê? Tem que olhar para dentro de nós. Para ver o que está acontecendo, o que nós temos que mudar. Vamos lá? Ah, eu esqueci de terminar ali. Volta um pouquinho, por favor. E contra essas coisas não existe lei. Contra isso tudo, não tem lei, porque você já está fazendo bem. Você está fazendo bem principalmente a você mesmo. Você está se melhorando. Então vamos lá? Frutos do Espírito. Amor, carinho e cuidado verdadeiro pelos outros. A gente tem que olhar com amor para nós, sim. Ter cuidado conosco, sim. Mas também tem que olhar para o outro. Eu olho para o outro e digo assim, não, eu não quero para ele, eu não quero para mim. Então eu tenho que pensar assim, eu não quero isso para mim, então também não vou dar para o meu irmão. Alegria, felicidade interior que vem de Deus mesmo em tempos difíceis. E sim, quantos nos tempos difíceis que pode dizer, a situação está complicada, mas eu confio no Pai e encara. Uma vez eu disse assim para a Sabrina, o mundo está desabando na minha cabeça, mas eu estou tranquila porque eu sei que o Pai é comigo. Então, quantos vivem isto, as suas dificuldades? Então, a alegria, quando eu digo, não é alegria de dizer, eu estou feliz porque eu estou na desgraça. Não, você está feliz porque você sabe que tem um Pai que cuida de você. Você pode olhar para você e você pode pedir ajuda, porque Ele não vai te desamparar, Ele vai mandar ajuda. Você tem que estar aberto a receber ajuda, entender, interpretar. Paz, tranquilidade e confiança em Deus. Paciência, saber esperar e suportar com calma. Amabilidade, ser gentil e tratar bem as pessoas. Quem tem paciência de esperar que está no desespero? Quem tem paciência? Eu sei que é difícil. Uma vez eu tive um ensinamento imenso com um amigo que ele me deu. Eu vim para casa, ajoelhei do lado da minha cama e orei e falei para o pai, Pai, obrigada. Você me deu uma bofetada com luva de pelica e eu aprendi a lição. Porque eu estava no PAN de plantão naquele dia e veio uma senhora grávida, com uma criança no colo e arrastando duas pela mão, uma segurando na mão da outra. E veio me pedir uma informação e eu muito
vamos colocar assim, longe do Pai, vamos dizer que longe, porque eu não tive a humildade de olhar para minha irmã e ver a situação que eu vivi. Eu também não sei se eu me revoltei de ver nela o que eu já vivi. Eu não sei qual foi. Eu disse assim, poxa vida, será que ela não podia ter comprado... Será que ela não tinha, na época, era R$1, vamos colocar, será que ela não tinha R$1 para comprar uma cartela de anticoncepcional e engravidar de novo? Aí meu amigo disse assim para mim, quanto é 1 litro de leite? Eu falei, é R$1, vamos colocar assim. Ele disse assim, se eu tenho R$1, eu compro 1 litro de leite para alimentar meus filhos, mas não quero nem saber que vem outro. E eu ali na hora, eu só não chorei na frente dele de vergonha, porque ele me ensinou, eu vim para casa, eu falei, meu pai me perdoa pela minha ignorância, eu vivi isto e julguei minha irmã. E isso foi aprendizado para mim. Eu julguei e eu vivi essa miséria e eu julguei. Minha mãe teve 9 filhos, eu sou a mais velha de 9, a gente viveu isso. Minha mãe não queria saber se ia engravidar, ela queria botar comida na mesa para os filhos. Por isso que quando diz que muitas das vezes o que está no outro que incomoda a gente é aquilo que a gente precisa melhorar em nós. E eu precisava me tratar. Eu precisava tratar, me ver livre das dores da minha infância. Paz, tranquilidade e confiança em Deus. E vamos lá, eu voltei em cima, vamos continuar aqui. Bondade, agir com o coração fazendo bem. Fidelidade, ser confiável e leal a Deus e às pessoas. Mansidão, ser calmo, humilde, não agressivo. Domínio próprio, controlar os impulsos e agir com sabedoria. Por isso que sempre na Bíblia pede que nós tenhamos discernimento do Espírito. Quem quer buscar o discernimento do Espírito, agir com sabedoria dentro dos impulsos que vêm. Vamos controlar os impulsos, pensar e não agir de imediato. É isso que o Pai quer de nós. Vamos lá? Em 2 Timóteo 2, 14 e 16 diz assim: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. E é tudo que a gente falou. Está aí. Timóteo dá esse conselho. Está aí. Vamos lá? Deus é amor. Deus é amor e por isso os que o procuram o fazem em espírito e em verdade. Está em João 4. Porque Deus é amor. E se nós não nos despirmos de nós mesmos, despirmos de tudo que nós precisamos nos despir, se nós não fizermos uma reforma íntima profunda, não enxergaremos essa verdade que Deus quer nos mostrar, que vem através do amor. A gente não enxerga essa verdade. É essa a mensagem que eu deixo, que acabou, que Deus possa nos abençoar, falar aos nossos corações mais, e Ele nos abençoe. Eu acho que acabou. Passa aí que acabou.